Oi, pessoas. Hoje eu quero falar sobre meritocracia. Eu não acredito em meritocracia, ainda mais quando você nasce dentro de uma família pobre, sem estudo, desestruturada. É muito difícil dali sair algo ou alguém. Eu sei que tem as exceções que falam, eu vim da roça, não sei o que, eu venci, não sei o que. Você é exceção e teve ajuda de pessoas de fora, entende? Agora eu tô falando a maioria. Se você for analisar uma família de médicos, os filhos, todos são médicos, porque seguem os caminhos dos pais. E tem essa ajuda, e tem essa inspiração logo de cara, né? Exemplo, eu cresci, meu pai é médico. Você vai se inspirar no seu pai, porque é a sua principal referência. Agora, quando você cresce numa família de pessoas que não tem estudo, um pai alcoólatra, você vai ter referência de quê, pelo amor de Deus? Aí te colocam numa escola pública. Escola pública, eu lembro que na minha época, eles não dão essa ênfase da escola particular, de fazer vestibular, de se preparar para você ser um médico, para você ser uma advogada. Não. Eles falam assim, vamos estudar para o vestibular, mas não tem essa ênfase de estudos. Eu tive um colega que ele estudou em escola particular, uma das melhores aqui da cidade. E a escola, até mesmo depois da aula, enfatizava mais aulas de redação, de vestibular, coisa que na escola pública não tem, gente. Não tem. E hoje eu percebo o quanto é importante ter pais que te ajudam, que te dê o caminho das pedras, porque aí quando você se torna um adulto, você sabe para onde você ir, para onde você vai. Entende? Coisa que eu não tive. E aí eu vejo muitas pessoas falando sobre, você tem que fazer acontecer, não sei o que, como se fosse fácil, gente. Como se fosse assim, um mamão com açúcar. Mas não é. É muito difícil. Eu acredito no poder do querer. Tipo, eu quero. Mas o querer é uma coisa, o poder já é outra, né? Mas eu acredito que se eu quero fazer, eu faço o que dá. Mas aí, exemplo, tem coisas que você quer, mas não dá pra fazer porque você não tem quem te ajude, você não tem condições. Entende? Claro que tem pessoas que a mentalidade são bem mais fortes, que elas colocam foco e tem aquele suporte da família por fora, porque você precisa de um suporte para tudo, e faz acontecer. Mas se você não tem suporte nenhum, você vai para onde? Exemplo, uma mulher que tem filhos. Ela quer estudar, mas ela tem que trabalhar para cuidar do filho, se for uma mãe solteira. Se ela não tiver um pai e uma mãe para cuidar das crianças ou conseguir pagar uma babá, como que ela vai estudar? Entende? Uma criança, se você colocar ela numa escola pública e tem um pai que é pobre, mas luta, trabalha para dar o melhor pro filho e coloca ele numa escola particular. Tem outro que não liga e vai colocar na escola pública. Aquele pai que se esforçou mais pro filho ter uma educação melhor, vai colher os frutos. Coisa que o pai que não cuidou não vai ter, não vai colher os frutos. E eu acho que tudo que você faz para os seus filhos, a maioria, eles vão ter uma gratidão e vai voltar para você. É um ou outro que se revolta, né, por alguma coisa assim, mas assim, quando você é pais, uma mãe e um pai amoroso, cuidadoso, não precisa mimar também o filho, né, fazer ele um deus, um rei, não. Você dá amor, educação, tenta dar o melhor, mas ensinando, né, que ele teve o privilégio que outras pessoas não têm para ele valorizar.
Então, eles vão te amar e quando estiverem grandes, adultos, vai retornar para você. Entende? Hoje eu percebo que muitas coisas que faltou na minha adolescência, eu poderia estar agora, como que eu posso falar? Eu poderia estar agora usufruindo disso, que no caso se fosse o meu pai que tivesse feito por mim, ele estaria colhendo agora. Quando eu era mais nova, eu fazia faculdade de enfermagem. E, gente, eu sempre gostei da área da saúde, sempre gostei da área da saúde. E para mim era uma felicidade estar fazendo aquilo. Eu estava trabalhando e pagando essa faculdade. E aí, gente, teve a pandemia, aí teve os probleminhas que eu tive. E aí eu pedi pro meu pai para ele me ajudar. Falei assim, pai, paga essas mensalidades para mim até arrumar outro emprego, para mim continuar, né, fazendo a faculdade. E aí ele, não sei o que, não me ajudou. E eu tive que trancar com muita dor no coração, porque eu gostava muito, gente, era algo que eu queria muito fazer. Eu tive que trancar com muita dor no coração. Eu me arrependo até hoje, porque eu já teria me formado, estaria num trabalho que eu gosto, fazendo as coisas que eu gosto e não triste, pensando no tempo que eu perdi. E tá, pra resumir, eu fiz outra faculdade, uma faculdade que apareceu, né, de pedagogia, de graça eu fiz, porque eu também gosto da área da educação, mas não é aquilo assim, eu gosto muito. Foi algo que eu fiz porque era o que deu. E hoje, o meu pai precisa de cuidados médicos, e se eu tivesse feito esse curso, eu estaria ajudando ele. Ele estaria com muitos benefícios. E fora que eu não queria que ele pagasse toda a faculdade. Era apenas um período até eu arrumar outro emprego para mim não perder. Entende? E hoje é assim. E hoje tá isso, né? Precisa de um monte de ajuda, porque ele tá com problema no pulmão. E eu não posso fazer nada porque eu fiz só 2 anos, que era a parte teórica. E é isso, gente. Hoje eu quis desabafar um pouco. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.